Gente, hoje eu vou mostrar para vocês uma visão geral do Scikit-Image, né? Eu sou mantenedor do Scikit-Image desde 2016, quando eu comecei a trabalhar com Python. Antes disso, eu trabalhava com MATLAB, com GNU Octave, e na época eu passei o código em MATLAB para alguém num congresso e a pessoa disse que não podia usar. Aí eu perguntei o que vocês estão usando no lugar e as pessoas estavam usando Python. Daí eu fui estudar Python na época e descobri o Scikit-Image, que fazia o mesmo serviço que eu precisava na época, e eu fui atrás, né? Daí hoje eu sou mantenedor, sou parte do projeto, já faz algum tempo, e eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que tem dentro do Scikit-Image e mostrar para vocês onde vocês podem ir atrás de mais informações ou até mesmo para contribuir com o projeto, se for o caso. Bem, primeiro, o que é o Scikit-Image, né? O Scikit-Image é uma coleção de vários algoritmos para processamento de imagens, né? E ele usa como célula principal os arrays, os vetores do NumPy. Então, como ele usa o NumPy como base, ele é compatível com todo o ecossistema do Python científico, né? Com o NumPy, com o SciPy, Matplotlib, Scikit-learn, Scikit-pio e por aí vai. Então você pode muito bem pegar a sua imagem que está saindo do Scikit-Image e colocar essa imagem em qualquer outra dessas aplicações e usar algoritmos dessas aplicações e conseguir o seu resultado sem problemas, né? O Scikit-Image ele é de código aberto, né? O código dele ele está na licença BSD, então eu sou mais free software, software livre do que software de código aberto, mas é o que tem para hoje, né? Então, mas assim, você pode usar ele numa boa, pode estudar o código e tudo mais. E o código é de bastante qualidade, ele é inspirado em vários papers, a gente sempre procura os papers, os livros que estão dando base para aqueles algoritmos, né? E ele é sempre testado, tem vários testes sempre correndo no fundo, né? Unit tests e tudo mais, sempre implementados nesses algoritmos. E ele é revisado e escrito pela comunidade mesmo, né? E revisado por nós, mantenedores, e por parceiros, né? Por parceiras da comunidade. Daí, aqui embaixo tem um exemplinho do filtro de Sobel aplicado nessa imagem de entrada, mas eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Aqui você pode ver como que a gente importa, né, o Scikit-Image. Então, from Scikit-Image import data, I/O, filters, tudo sai dali, né? Mas como você instala o Scikit-Image na sua máquina? O jeito mais simples é você instalar o Anaconda, né? A distribuição de pacotes voltado à ciência de dados, né? E o Scikit-Image está ali dentro. Mas se você quiser usar alternativas como o pip, você também pode. E o Conda também está disponível lá. Depois disso, você pode também baixar os dados de teste usando esse comando aqui, Python-C, aí import download all, e ele vai baixar todos os pacotes das imagens. A gente não distribui junto, porque senão o pacote ia ficar muito pesado, porque a imagem geralmente é muito grande, né? Tá. Depois de instalado, eu vou mostrar para vocês alguns módulos que a gente tem ali, uns 2, 3, só para a gente ver. Mas um dos mais importantes para pré-processamento de imagens é o scikit-image.filters, e ali você tem, por exemplo, o filtro de Sobel, que vai encontrar contornos de elementos na imagem de entrada. O filtro de Roberts também, para o mesmo princípio, mas os algoritmos são diferentes. E tem um filtro, por exemplo, o Unsharp Mask, que vai realçar características da imagem de entrada sua, né? Tem também o Segmentation, Scikit-Image.Segmentation, que é um dos que eu mais gosto. Ele funciona com vários algoritmos para separar regiões de interesse nas suas imagens. Então,
Se você tiver, a gente tem dois tipos de segmentação desse tipo nos algoritmos do Scikit-Image em geral. Então, um deles é a supervisionada, na qual o humano ou a humana vai lá dar uma força para o algoritmo e de repente colocar algum ponto de entrada ou colocar algumas características daqueles dados. E tem a segmentação não supervisionada, na qual o computador trabalha sozinho, tenta separar as regiões da imagem sozinho, né? Aí aqui no primeiro caso eu tenho, por exemplo, o Solvolo, o Threshold, que ele vai fazer o limiar e ele consegue separar o texto do fundo ali muito bem, mesmo que a gente considere essa sombra aqui, né, no canto do livro. E para segmentação não supervisionada eu escolhi o algoritmo Slick, e você pode ver que ele separa aqui até muito bem a astronauta da imagem, e ele faz isso automaticamente, eu só coloco no algoritmo e retorno ali. E tudo que a gente retorna em segmentação e nos filtros ali, você pode usar de repente para features, características do seu modelo, né? E essas regiões e os filtros você pode usar também para medição, né? Se você quiser medir, mensurar elementos e características dos seus dados, você pode usar, por exemplo, o scikit-image.measure, tem vários algoritmos lá. Tem o Region Props, por exemplo, que vai te dar área do objeto, vai te dar centroide de cada objeto, uma lista muito grande de informações ali. E com base nisso você consegue, por exemplo, fazer reconhecimento de padrões, como aqui no measure.label, você consegue mostrar aqueles elementos que estão ali na tua imagem. E com base em todas essas coisas, você consegue acoplar, como eu tinha dito, em outros pacotes. E aqui eu estou mostrando uma aplicação para vocês, que é uma das que eu mais gosto no Scikit-Image, que é o pré-processamento e segmentação de imagens em 3D. E aqui você tem umas células aqui, na sua esquerda, você tem células que são a fatia de uma imagem em 3D aqui. E usando vários algoritmos, esse é um tutorial completo que a gente escreveu faz algum tempo já. Esse link aqui é clicável e eu vou deixar esses slides todos com vocês, tá? E você pode usar esses algoritmos todos para segmentar uma região individual, para separar uma célula ali. E usando o ITK você pode fazer uma representação iterativa, né? Aí você arrasta, você mexe e tudo mais. Tá tudo ali aqui nesse link, ele vai te levar para um Jupyter Notebook e você consegue rodar no seu computador. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o projeto, tem lá a página scikit-image.org. A documentação está aqui, também tem o link, galeria de exemplos nossa, está aqui também, tem toda uma documentação sobre como contribuir com o Scikit-Image, se for o caso. E o nosso GitHub está aqui. Se você quiser ir lá, ver se tem alguma issue que te interesse, fazer um PR ou alguma coisa assim, a gente está aberto. E o nosso time de mantenedores é esse aqui. A gente tem umas 12 pessoas trabalhando no projeto, 11, 12. Então, a gente sempre procura mais gente para trabalhar com isso. E a gente está disposto a receber vocês, a treinar, se for o caso, ajudar com um Git, com os primeiros passos. A gente está disposto e aberto a receber vocês. Tá bom, gente? E obrigado, Ivan, obrigado Open Science Labs pelo convite. E eu tô por aí se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim. Show de bola, Alex. Desculpa minha voz horrível aqui hoje. Alex, tem uma pergunta. Não sei se mais gente tem mais perguntas, né? Uma pergunta, assim, por exemplo, você mostrou aquela imagem feita com o Slick, né? Sim. Como funciona a questão de direitos autorais quando você gera uma imagem, mesmo que usando inteligência artificial, baseada em outra imagem? Talvez é uma pergunta meio
complicada, né? Não é tão técnica, é mais talvez legal, ética, né? Sim, eu já encontrei problemas desse tipo no passado com coworkers meus que achavam que você depende do país. Eu vou falar em questão de Brasil. No Brasil, você pode pegar uma imagem e trocar as cores e deformar um pouco e dizer que essa imagem é diferente. Ela é derivada da primeira, então as leis não se aplicam àquela imagem. Então pode não ser ilegal, mas é antiético, né? Então, no caso, o que eu faço e o que nós fazemos no Security Image para ficar sempre fora dessas brechas legais, né? Você sempre procurar uma imagem que seja de domínio público ou uma imagem que seja CC BY, por exemplo, aí você cita o autor, né, da Creative Commons, CC BY, ou alguma coisa que permita derivação, né, tipo non-derivative, por exemplo, a CC BY ND, é bom não usar para esse tipo de coisa, né? E eu acho que é isso. Procurar algumas imagens com uma licença mais permissiva, se for o caso, ou estar disposto a arcar com as consequências, né? Faz sentido. Pergunto isso por dois motivos, né? Uma é o caso do Copilot, né? Que basicamente a galera caiu matando, né? Porque estava usando código sem permissão, né? E acaba gerando códigos iguaizinhos às vezes, né? Já que a porcentagem é muito pequena, mas ele gerava um código igualzinho que não tinha permissão para fazer isso. E o outro caso que eu acho bem interessante, que foi o caso do SciPy, que estava usando a foto de uma artista, acho que é Leila. Da Lena. Lena. Sim. O caso da Lena, Ivan, é muito simbólico. Por quê? Porque não era só o SciPy que usava essa imagem da Lena. A imagem é da Playboy. Sim. Né? É de uma Playboy de 1960, uma coisa assim. E teve um infeliz que estava em um congresso, né? Eu fui atrás de toda a história porque eu trabalho com processamento de imagens e foi um infeliz que colocou num congresso a imagem e uma moça bonita de lado, né? E todo mundo começou a usar aquela imagem. E aí ninguém se ligou para a licença, né? Olha, e agora? Aí a Playboy em algum ponto falou, não, essa imagem é nossa, né? Daí o SciPy olhou e então não foi assim um erro, vou dizer assim, do SciPy foi um erro de toda a comunidade por usar aquela imagem e nunca se questionar de onde veio a imagem, né? Eu tenho uma pergunta sobre o Security Image. Quais são mais ou menos os requisitos para poder contribuir? Porque eu usei uma vez quando o OpenCV não tinha algumas coisas que eu precisava e queria tentar apoiar com alguma coisa, se for possível, mas não sei quais são os requisitos que tem que ter, porque imagino que o básico já está implementado a maior parte, né? Então, queria saber isso. Rafael, tem de tudo, vou dizer assim. Se você pode começar contribuindo, por exemplo, com um exemplo da nossa galeria. A gente tem a galeria de exemplos lá. Se você quiser começar contribuindo com um exemplo específico para você, ou alguma coisa do seu trabalho, ou alguma coisa que te interesse, a gente já é muito bacana. Depois tem documentação. Documentação no básico, às vezes falta alguma coisa, ou poderia ser melhor explicado. E daí, tem algoritmos, às vezes você conhece algum algoritmo lá que é tipo melhor do que nosso, ou melhor do que os mantenedores, e esse algoritmo aqui eu conheço. Vou dar um exemplo como transformada de Fourier, ou qualquer coisa assim. Eu acho que a transformada de Fourier não está tão bem implementada. Saiu uma versão nova da transformada de Fourier que opera mais rápido do que essa que está implementada aí. Então, eu acho que dá para começar por aí. Alex, muito obrigado.